povo! Muito boa tarde pra você! Campainha já tocou! Eita, Renatinho, tu tá distribuindo, né? Vem, Renatinho, vem aqui, Renatinho, vem. Ó, ganhei um. Ganhei, daqui a pouquinho eu como. Deixa eu vir aqui. Mas vambora, Maranhão, tá começando, tá começando. Até as 13h30 eu tô contigo e não abro. Vambora, São Luís, região metropolitana e todo esse nosso Maranhão. Olha, sejam todos muito bem-vindos. Vambora, porque tá começando mais uma edição do nosso Soradê. E claro, você que tá por aí, tá almoçando, tá pela rua, tá em casa. Não, tô no meu descanso, Kate, então vambora junto, que a partir de agora você fica com a gente aqui no nosso Soradê, a turma do Tudo de Bom, deixando e a gente assumindo até as 13h30 informação. E é nesse clima, nessa vibe. Sobe! Vambora! Kate, eu não sei dançar, interessa. Faz o movimento. Esqueça a tristeza e manda tudo pra lá. Metade da semana a gente já venceu, meu povo, então vambora junto. Vambora comigo que a partir de agora eu já informo pra você, te deixo informado e claro, sempre direto do nosso jornalismo. Então vambora pros principais destaques. Olha, assassino confesso da menina Alana Ludmila foi condenado a 43 anos de prisão. E a polícia está investigando a morte de uma jovem encontrada na reserva do Batatã, aqui na capital. Um apartamento pegou fogo no bairro da Ponta da Areia. Tribunal Regional Eleitoral intensificando orientações sanitárias para a votação das eleições 2020. E a partir de hoje, os eleitores não podem mais ser presos, apenas em flagrante. E ainda expectativa para o último debate antes das eleições. Comigo daqui a pouquinho no estúdio, o mediador Ricardo Marques, jornalista e também advogado, vai conversar conosco sobre a dinâmica do debate. Tudo isso e muito mais a partir de agora, no nosso Soradê, já está no ar. Vambora, Maranhão! Campainha já tocou de novo, 12h03, atualiza seu reloginho e vambora! Hoje eu tô toda de azul, agora que eu tô me tocando, Marquinhos, ó, azul, azul. Mas vambora, levanta essa mão, vambora! Tô indo, hein? Sobe a mão, subiu? Pegou? Não solta nunca mais! Tô brincando, pode soltar, mas só depois que terminar o programa, tá? Enquanto isso, não pode soltar, não. Mas olha, deixa eu te falar uma coisa. Você acordou hoje achando que tudo era impossível? Achando que as coisas não têm essa possibilidade que você imagina? Olha, abre teu olho, que impossível mesmo é aquilo que a gente não tenta. E aí a gente não vai saber se é possível ou se é impossível. Já parou para pensar nisso? Pensa direitinho, impossível é aquilo que a gente não tenta de jeito nenhum. E vambora, porque são 12h05 e a partir de agora até as 13h30, informação é com a gente aqui e, lógico, tendo a sua participação aí do outro lado. Para isso a gente derruba uma distância. Como? Olha aí o nosso WhatsApp, o nosso Zap D na sua tela, 91968622 é o nosso contato de todos os dias e, obviamente, eu vou ficar muito feliz de poder saber seu nome, bairro, cidade e, claro, aquilo que você quer desejar pra gente hoje ou apenas, de alguma forma, querer que a gente interfira fazendo a sua denúncia. Então manda pra gente 91968622. Por falar nisso, deixa eu começar logo rapidinho aqui. Senão a gente não consegue falar e aí vai ser aquela confusão. Queria mandar um beijo aí pro pessoal que tá lá no Apicum, lá na área do Apicum. Muito obrigada pelo carinho. Também registrar rapidamente aqui um carinho de uma turma que tá aqui, ó. Mostra aí, por favor, mostra rapidamente. Olha aí essa turma, todo dia participa com a gente. Não podia deixar de mostrar. Alô, Jaciene, um beijo pra você. Vou dizer aqui quem são: Estevão Pablo, 12 anos, Stephanie Paola, de 10, e o pai, o Giovan, eles são lá do bairro do Coroadinho, viu? Um beijo pra vocês, pro trio, pra família toda que sempre tá com a gente. Queria estender também pro pessoal aí do Coroado. Participa aqui daqui a pouquinho, a gente continua falando aqui, dando destaque pra você que participa com a gente. Portal M10, já na tela, coloca o QR Code aí pra facilitar a turma que quer acessar as informações 24
24 horas, você já sabe, o nosso portal MA10. Basta ativar a câmera do seu celular, direciona, mira assim para a tela e já vai fazer a leitura e te leva direto para o nosso portal MA10. Vamos começar nossas notícias e, claro, sempre dando destaque aqui para os últimos acontecimentos. Olha, logo pela manhã, nas primeiras horas, um grave acidente de trânsito foi registrado ali na Avenida Carlos Cunha, uma avenida de grande movimentação. O trânsito ficou muito lento por lá. A Polícia Militar foi a primeira equipe a chegar no local, logo após o acidente, por volta de 6 horas da manhã. Um veículo, um ônibus, passou na academia e informou que tinha acontecido um acidente. De imediato, deslocamos para o local. Chegamos aqui, o indivíduo já estava fora do veículo, precisando de atendimento médico. Ele foi levado para o hospital para atendimento médico com dores nas pernas. De acordo com a polícia, o carro vinha da Avenida Carlos Cunha e na altura deste trecho teria perdido o controle da direção e se chocado com aquele poste, que nesse momento está sendo removido. Ainda segundo a polícia, o condutor do veículo não tinha sinais de embriaguez e que a causa do acidente pode estar relacionada ao fato de que no horário a pista estava molhada. É possível que a pista molhada, quando chegou no local, a pista não se encontrava molhada devido à noite da madrugada, em relação à comprovação somente com a perícia técnica. O trabalho de retirada do carro acidentado começou perto das 9 horas da manhã. A SMTT precisou organizar o trânsito. No primeiro momento, a gente teve que interditar o trânsito total no acesso aqui logo após o elevado, no acesso que vem aqui para o Comando Geral e no acesso à ponte também, do viaduto do Trabalhador, por causa da fiação que atravessava ao meio da via. E chama a atenção de motoristas para cuidados nesse período que começa a chover, principalmente com a revisão dos veículos. É necessário aos condutores que nesse período chuvoso redobrem a atenção, diminuam a velocidade. É importante também fazer a revisão nos seus veículos, olhar condições do pneu, porque se o pneu tiver com os sulcos muito gastos, no popular tiver careca, ou seja, há uma facilidade muito maior para que o veículo venha derrapar, venha aquaplanar e assim se envolver em um acidente. Apesar do poste quebrado, a região não ficou sem energia elétrica. E só no momento da colisão, imediatamente o alimentador tem um sistema que ele sai automaticamente. Aí vem a equipe de apoio, que é de plantão, para ver o que aconteceu. Aí verificou o que aconteceu, passou para o nosso centro de operação. Aí o trecho foi manobrado, entendeu? E a área que estava necessitando ser energizada já foi restabelecido e foi isolado o trecho do acidente, onde vai ser substituído o poste. O trabalho de remoção e troca do poste deve durar cerca de 2 horas. Às 10 da manhã, o trânsito nas avenidas do entorno já estava normalizado. Assustador. Eu acho que esse é o termo mais apropriado. Imagina, o condutor está aqui, lembrando, gente, que durante a madrugada, muita chuva. Ontem já estava dando aquele ensaio de chuva, na madrugada então intensificou e pela manhã, claro, o resultado, pista molhada, o condutor perdendo o controle, foi logo nas primeiras horas, inclusive lá nós fomos os primeiros a informar isso pelo rádio no Bom Dia. E exatamente o dano de tudo isso, a gente sempre fala da preservação da vida, que é o que de fato a gente quer, né? É o de fato que se espera. O dano material, agora você observa o veículo completamente destruído. Inclusive, um dos nossos ouvintes do Bom Dia na rádio relatava que estava atrás do condutor quando ele viu o carro, ele descontrolou, desceu o barranco e foi logo de encontro a esse poste. Imagina o susto deste condutor e das pessoas que estavam por ali. Fica aqui então o alerta mais uma vez que foi dado pela autoridade de trânsito, mas a gente reitera, chuva agora parece que realmente vai começar. Então, observar como é que anda as condições do veículo e de quem está conduzindo o veículo é extremamente importante. Falar agora sobre a condenação. Ontem nós falávamos do caso da menina Alana Ludmila, que foi morta cruelmente. Antes, é claro, de ter sido estuprada pelo ex-padrasto. Pois é, esse caso que causou uma comoção em todo o estado, ganhou uma repercussão, inclusive nacional, agora tem um desfecho. Foi condenado a 43 anos de prisão em regime fechado. O assassino confesso Robert Cerejo Oliveira, de 35 anos.
Ele era o ex-padrasto da menina, que tinha 10 anos de idade. Foi condenado pelos crimes de homicídio, estupro de vulnerável e ocultação de cadáver, praticados, portanto, contra a enteada lá em novembro de 2017. Robert Cerejo de Oliveira foi julgado nesta terça-feira no 2º Tribunal do Júri de São Luís. O julgamento foi presidido pelo juiz Gilberto de Moura Lima. Na acusação, atuaram o promotor de justiça Frank Teles de Araújo e, na defesa, os defensores públicos Pablo Comárcio de Oliveira e Melissa Rabelo. Foram ouvidas durante a sessão de júri 4 testemunhas e 2 peritos. A sessão começou às 8h40 e terminou por volta das 16h30. 43 anos de prisão e que certamente traz uma sensação aí de punição, mas que, de fato, você olha para um caso que tem 2017, 3 anos foram completados agora, né? E aí, 10 anos de idade tinha a criança Alana Ludmila. E aí você faz uma conta rápida, né? Vai cumprir 1/3 aí da pena, depois pede a liberdade. E aí a gente fica naquela. Mas enfim, tá aí o que a justiça promoveu, 43 anos de prisão para o assassino confesso aí da pequena Alana Ludmila, 10 anos de idade. E a polícia já está investigando a morte de uma jovem que foi encontrada na reserva do Batatã, aqui na capital, e que, de acordo com a polícia, ela tinha 23 anos de idade, foi encontrada morta com uma lesão profunda no pescoço. De acordo com a polícia, no último sábado, a jovem identificada como Aira teria dito à família que ia a uma festa de aniversário e dormiria no local. Já no domingo, a jovem ainda teve contato com a família e logo depois desapareceu. Aira só foi encontrada na manhã de segunda-feira, quando populares acharam um corpo na reserva do Batatã, e foi identificada pela família. A polícia foi acionada e está investigando as causas da morte e quem teria cometido a execução da jovem. Uma faca foi encontrada próximo ao local do crime e foi encaminhada para a perícia, pois existem indícios de que tenha sido utilizada na ação criminosa. Mais um caso que a polícia investiga em torno de mulheres executadas. De São Luís para o município de Codó. Por lá, a polícia está investigando a morte também, mas de um vendedor. O corpo do jovem de 23 anos de idade foi encontrado em um posto de saúde. De acordo com a perícia, a vítima teria sido morta com um golpe na cabeça. A viatura da Polícia Militar foi ao local assim que ela foi avisada pelo rádio. No local da denúncia já tinha vários moradores que ficam próximo ao posto de saúde. No fundo do posto, o corpo da vítima. Quem são acostumados a andar por aqui, passando a noite caminhando por aqui assim, não percebe nada. Aí quando você abriu a porta hoje... Agora de manhã. Aí o senhor viu a... Não, quando deu de manhã daqui foi que eu enxerguei ele deitado lá. Nenhum sinal de perfuração de arma de fogo ou de faca. Então, acredita-se que ele deve ter tropeçado porque tem um buraco lá próximo lá de uma fossa. O terreno é irregular, não se sabe se ele vinha correndo à noite. E tropeçou e bateu com o rosto na calçada. E chegou a entrar em óbito. Então a situação é essa, só a perícia vai dizer realmente a causa da morte desse cidadão. Às 8h30, às 8h40 ele saiu daqui de casa. Não disse para onde ia? Ele não disse não. Mas ele calçou um tênis aí e saiu. Falava se alguém queria fazer o mal para ele, assim? Não. Para algum amigo, para a família? Não falou não. Mesmo eu nunca pensei dele ter inimigo também, né? Até porque a família não tem inimigo que se saiba, né? Tem não. E ele nunca falou para o senhor assim? O senhor também não via ele falar para algum amigo? Não. Ele era um menino tranquilo, tá entendendo? Tranquilo. Ele bebia as cervejas dele, mas era tranquilo. A polícia segue investigando e a gente por aqui também. Olha, um apartamento pegou fogo no bairro da Ponta da Areia, aqui na capital, chamando a atenção e principalmente despertando vários questionamentos. Esse incêndio foi registrado no fim da tarde de ontem. O Corpo de Bombeiros foi acionado e felizmente controlou as chamas. Ninguém ficou ferido.
Imagens gravadas por volta de 4 horas da tarde mostram as chamas já alastradas por todo o apartamento. A unidade fica no 14º andar. A evacuação aconteceu de forma rápida. Ninguém ficou ferido. As pessoas, graças a Deus, evacuaram com tranquilidade, não teve nenhum acidente, todo mundo desceu pelas escadas, exceto alguns idosos que tiveram que descer ainda pelo elevador, né? O elevador que estava mais distante do incêndio. A gente desligou logo o gás, desligamos também o disjuntor, né, principal. Este cachorro estava no imóvel, foi resgatado sem grandes lesões, passou por consulta após o resgate. O Corpo de Bombeiros atestou que o sistema preventivo do prédio não funcionou. Porque o sistema preventivo do prédio não funcionou, usamos o sistema de recalque, não funcionou, usamos uma outra técnica de pressurização através do primeiro andar, foi onde conseguimos pressão para poder combater o incêndio. O incêndio foi debelado rapidamente, infelizmente consumiu todo o apartamento, mas conseguimos também não evoluir esse incêndio para as outras unidades. Resumindo, foi um excelente trabalho do Corpo de Bombeiros. Ao encerrar os trabalhos, o Corpo de Bombeiros decidiu interditar o local e avisar aos moradores que acompanhavam os procedimentos aqui do lado de fora que eles teriam alguns minutos para fazer a retirada dos pertences. E agora o local vai passar por uma perícia e só depois, com o laudo atestando segurança, é que eles vão poder retornar para cá. Na verdade, nós já orientamos a síndica dos procedimentos que ela deve tomar, tá certo? Infelizmente, o prédio vai ser interditado, as famílias vão poder coordenadamente entrar em suas unidades, retirarem alguns pertences de primeira necessidade. Infelizmente terão que ir para algumas outras acomodações, o prédio está interditado. E que susto, né, gente? Que susto. Vidas, idosos, crianças, todo mundo precisando de alguma forma descer a escada, ser resgatado. O cachorrinho ali numa carinha, né? Nossa, dá uma pena. Agora, claro que depois de tudo isso, vem o questionamento, como eu disse ainda há pouco. O nível de preparo dessas edificações, né? Como é que fica? É importante que se veja, que se averigue isso antes, até porque o número de ocorrências envolvendo incêndio em edificações tem crescido. E o Corpo de Bombeiros realizou na manhã de hoje uma perícia no prédio. O repórter Ciro Mineiro acompanhou e traz pra gente os detalhes. Ciro. Olá, Kate, boa tarde a você e a todos que acompanham o Hora D. Olha só, Kate, ainda na tarde de ontem foi realizada uma vistoria, nesse apartamento que pegou fogo, localizado na Península da Ponta da Areia, por equipes da Defesa Civil Estadual, que é vinculado ao Corpo de Bombeiros. E na manhã desta quarta-feira já foi realizada uma nova vistoria, dessa vez pela Diretoria de Atividades Técnicas aqui do Corpo de Bombeiros. Eu estou aqui ao lado do Major Felipe Anderson, que é chefe da seção de comunicação aqui do Corpo de Bombeiros. Major, o que a gente já pode falar de forma preliminar do que já foi analisado tanto ontem como na manhã desta quarta-feira? Foi um curto-circuito que pode ter ocasionado e que culminou com este incêndio, ou seja, um eletrodoméstico conectado numa tomada, por exemplo, pode ter sido a causa desse incêndio? Nós temos informações que no apartamento moravam 2 médicos. Esses 2 médicos eles saíram, e deixaram todos os aparelhos energizados, conectados à tomada. Agora, um laudo preciso teremos só depois de apurar todas esses relatórios do Corpo de Bombeiros do Estado do Maranhão, tanto da Diretoria de Atividades Técnicas, quanto da Defesa Civil do Estado do Maranhão. O apartamento ele permanece isolado, né? Sim, ele permanece isolado, tanto o apartamento de cima, que é o do 15º andar, quanto o de baixo, 13º. E o que ocorreu, também um incêndio, o 14º também estão interditados, estão isolados pela Defesa Civil do Estado do Maranhão. Conversamos aqui com o Major Felipe Anderson, que é chefe da seção de comunicação do Corpo de Bombeiros do Estado do Maranhão. Está aí, Kate, mais um registro de incêndio a edifício aqui na capital maranhense, desta vez na área da Península da Ponta da Areia, mas que felizmente acabou resultando somente em danos materiais. Voltamos com você, Kate, aí no estúdio.
Felizmente, meu amigo, felizmente. Agora, em Caxias também teve registro de incêndio. Por lá, uma casa pegou fogo, gente, em um bairro da cidade. Os moradores desse imóvel perderam tudo. O incêndio aconteceu no início da tarde. A casa, localizada na terceira travessa São José, no bairro Trizidela, ficou com a estrutura bastante comprometida. Este botijão de gás de cozinha também foi atingido. O fogo teria iniciado dentro do quarto, onde estavam seu Cícero e Dona Maura. Os dois estavam dormindo e acordaram com o forte cheiro de fumaça e o calor provocado pelas chamas. O incêndio destruiu parte do teto da residência e também vários móveis. Os vizinhos chegaram rápido e conseguiram salvar muita coisa. Apesar do susto, ninguém se feriu. Dona Maura entrou em desespero diante da situação. A dona de casa precisou ser amparada por vizinhos e familiares. Ainda abalado, o proprietário do imóvel conversou com nossa equipe de reportagem. O aposentado lamentou a situação da casa que ele e a mulher trabalharam para construir e mobiliar. Eu tenho 86 anos, mas no mundo eu nunca tinha visto um desastre desse. Na minha frente, nem em minha casa, nem em lugar nenhum. Vi hoje. Viu? Mas, meu amigo, o negócio é duro, viu? Parentes e amigos manifestaram solidariedade ao casal. Quem quiser ajudar a recuperar o imóvel pode entrar em contato por telefone e doar materiais de construção, telhas, madeiras e outros itens. O telefone para contato é 98179 2811. Olha que situação, viu? A pessoa já tem tão pouco e perde aquilo que tem. Pedi aqui a minha produção para a gente reforçar essa campanha e reforçar o número aqui na tela, colocar no ar aqui. Olha a situação. Tá aqui o número, ó, 99 porque é Caxias. E aí a gente tem aqui, ó, 981792811. 981792811. Coloca o DDD 99 aqui do lado para poder ajudar. Mas queria convocar mesmo, pode continuar com a imagem aqui na tela, convocar mesmo as pessoas de bem, homens e mulheres que estão aí em Caxias, empresários que possam ajudar a esta família. Veja só, a pessoa passa a vida toda, você viu que é um idoso, né? Quanto tempo esse senhor não deve ter trabalhado, né? Inclusive, colocando a mão na massa lá mesmo, para poder erguer a casinha, para poder colocar e dar o conforto para a família. E aí aparece um sinistro, uma ocorrência como essa, tirando, gente, acabando com absolutamente tudo, deixando em cinzas aquilo que já foi tão difícil construir. E aí é claro, né, que sensibilizados, eu tenho certeza que por aí, no entorno, em Caxias ou então no entorno, cidades vizinhas, tem como colaborar com esse idoso, com esse pai de família, com este cidadão que perdeu absolutamente tudo nesse incêndio. E o choro, meu povo, o olhar, né? Chega, dói na alma da gente. Mais uma vez, 99 é o DDD Caxias, tá? 981792811. Daqui a pouquinho, essa reportagem vai estar disponibilizada lá no nosso portal, no nosso canal no YouTube. Basta colocar TV Difusora, você vai acompanhar novamente. Caso tenha dúvida aí, esqueça o número, já vai estar por lá e você pode fazer o seu ato de solidariedade, de amor nesse dia. Está aqui situação registrada lá em Caxias. Aliás, por falar em Caxias, daqui a pouquinho vou receber aqui Ricardo Marques, advogado e também jornalista, nosso colega de bancada do Ponto e Vírgula, vai mediar o debate que será realizado amanhã a partir das 21 horas. Já já ele traz detalhes aqui pra gente, tá? Mas vou continuar com a cena policial ainda no interior do Maranhão, falando então direto de Coroatá, porque por lá um pai foi à delegacia, presta atenção na história, ele foi à delegacia denunciar o próprio filho. É doído, né? Pois é, ele diz que criminosos contrataram um jovem para poder praticar assaltos. E aí ele foi por lá denunciar. Você vai entender a história agora. Eu vi conta nesse exato momento com o seu Benedito, lá da Vila Vavá. Vila Vavá. Eu conheço o senhor faz muito tempo, faz seu Benedito? Faz muito tempo nós se conhecemos. Muito tempo. Muitos tempos nós conhecemos. Seu Benedito é um cidadão lutador. O que foi que aconteceu com o senhor, seu Benedito? Eu estava em casa,
Eu saí e fui para uma brincadeira que tinha lá perto do posto. Lá, e quando eu chego em casa... Brincadeira? Uma brincadeira lá. Uma festinha? É, a festinha lá da turma. Eu cheguei em casa, entrei para dentro e me deitei. Depois que eu me deitei, chegou um rapaz lá, de moto, chegou lá, eu estava deitado. Ele chegou lá e voltou para trás. Depois ele foi, voltou, já veio de carro. Quando chegou de carro, parou o carro lá na porta lá. Aí começou rebolando pedra lá no meu portão, quebrou meu portão. Rebolando pedra por qual motivo? Agora isso aí eu não sei por qual foi o motivo. Era banda de tijolo? Era pedra mesmo. Pedra de fogo? Pedra de fogo. Pedra de fogo. Pedra de fogo. O cara deu o dinheiro pra ele, sem conta pro seu filho roubar um celular pra ele. Pra ela, pra mulher dele. Já que ele não roubou um celular, ele foi tomar satisfação. Lá em casa. Lá em casa. Com a casa, não foi nem comigo, foi com a casa. Aí, de repente... Ele queria um celular por 100 conto. Ela queria. Ela queria um celular. A mulher do carro. Aí como o menino não conseguiu roubar, usou o dinheiro dela. Aí sai dele procurar se entender com ele lá, se vem cá, foi minhas coisas em dinheiro. Jogar pedra de fogo. Quebrou meu portão, tá lá o portão. Agora eu quero saber quem é o ladrão. É ele ou é ela? Rapaz, eu acho que é ela. Não é ela? É. É ela. O receptador que é o ladrão, né? É verdade. Não é não? Você vai fazer um boletim de ocorrência. Vem cá. Faça o boletim de ocorrência aqui com esse rapaz. Agora, conte essa história. Já contei pra ele. Conte essa história tintim por tintim. E assine aqui, leva um documento para resolver. Resolve logo isso aí. Resolve. O portão lá. Lutou tanto para comprar esse portão. Situação crítica aí do seu Benedito aí, né? Dá para resolver? Dá sim, dá. As histórias de Pacheco, filho. Eita, Pacheco. Cada história que tu traz pra cá. Olha, vou para um intervalo rapidinho. Na volta a gente fala sobre o Tribunal Regional Eleitoral. Está intensificando as orientações sanitárias para a votação que acontece agora das eleições no domingo, viu? É 1 minuto só. A gente está voltando. Tô de volta com o nosso Hora D. São 12h e 32 minutos, acerta seu reloginho. 12h e 32 minutos e, claro, a gente fica com você até as 13h30. Lembrando que daqui a pouco a gente faz uma parada estratégica para que você possa acompanhar o horário eleitoral gratuito. Mas agora é hora de falar sobre eleições 2020. E a gente começa aqui atualizando no nosso quadro de eleições que nenhum eleitor pode ser preso ou detido de hoje, de ontem, né, dia 10, até às 48 horas após o término da votação do primeiro turno, agora próximo domingo, dia 15, tá? A proibição de prisão que estipula 5 dias antes da eleição e determinada, portanto, pelo Código Eleitoral, que permite a detenção dos casos de flagrante delito, sentença criminal condenatória por crime inafiançável ou por desrespeito a salvo-conduto. É importante também que se diga que o flagrante é configurado quando alguém é surpreendido cometendo uma infração ou tenha acabado de praticá-la, tá? Essas são as condições. De acordo com o Código de Processo Penal, se um eleitor é detido durante perseguição policial ou se ele é encontrado com armas ou objetos que sugiram a participação em um crime recente, também há flagrante delito. Portanto, estas são as regras, tá? Você pode também acompanhar lá no nosso portal MA10. E também para garantir o direito de votar e escolher os seus representantes políticos, a legislação eleitoral ela estabelece regras que devem ser obedecidas por partidos e também candidatos. Muitas, inclusive, com o objetivo de impedir qualquer tipo de crime eleitoral, como tentar interferir, por exemplo, na vontade do eleitor. O repórter Ciro Mineiro vem comigo agora ao vivo, ele que está na sede do Tribunal Regional Eleitoral e tem pra gente outras informações. Muito boa tarde, Ciro, seja muito bem-vindo. Contagem regressiva para as eleições domingo? Olá, Kate, boa tarde a você e a todos que acompanham o Hora D. É isso mesmo, viu, Kate? Olha só,
Contagem regressiva, como você disse, né, ainda há pouco, contagem regressiva, né, e aí as eleições, né, ocorrem no próximo domingo, dia 15 de novembro, né, importante a gente ressaltar das 7 às 17 horas, e algumas regras são fundamentais, viu, Kate? Um exemplo é a proibição de transportar eleitores até o local de votação. É importante a gente esclarecer que a legislação estabelece que no campo ou na cidade, somente a Justiça Eleitoral poderá fornecer transporte e alimentação no dia da votação. Também existe a questão da instalação de sessões eleitorais, que em fazendas, sítios ou qualquer propriedade rural privada passou a ser proibida pelo Código Eleitoral número 4.737, desde 1965. Agora, existe também inúmeras regras, viu, Kate? E agora, por conta da Covid-19, algumas são fundamentais, regras sanitárias, como, por exemplo, todos os envolvidos, né, com o processo eleitoral, e aí eu digo, os servidores, os mesários, os colaboradores e principalmente os eleitores deverão usar máscaras obrigatoriamente. Outro item fundamental é o uso de álcool em gel, que deve ser constante, principalmente na entrada e na saída do local de votação. O horário, das 7 horas às 10 horas da manhã, é preferencial para eleitores idosos ou que fazem parte de grupos de risco. Porém, esse horário não é exclusivo. Todo e qualquer eleitor pode votar, né, nesse horário entre 7 da manhã e 10 da manhã. Mas a recomendação da Justiça Eleitoral é que idosos e pessoas que fazem parte de grupos de risco, preferencialmente, utilizem esse horário. Também está sendo recomendado que o eleitor consulte com antecedência seu local de votação, baixando, por exemplo, o aplicativo e-Título, ou consultando pelo site, né, www.tre-ma.jus.br, ou ligando para o número 0800 098 5000. Esses contatos, eles são fundamentais exatamente para que o eleitor ele fique por dentro do seu local de votação, até mesmo para que ele não perca muito tempo, né, de chegar em um local de votação e acabar procurando o seu local, porque não sabe exatamente aonde ele deve votar, e desta maneira não evitando, né, contato com várias pessoas numa sessão eleitoral. Então, essas são recomendações fundamentais, algumas regras, né, que devem ser seguidas, principalmente no próximo dia 15 de novembro, dia das eleições, eleições que devem acontecer de 7 da manhã até às 5 horas da tarde, viu, Kate? Então, fica aí todas essas dicas para os eleitores que estão acompanhando o Hora D. Voltamos com você, Kate, aí no estúdio. Obrigada, Ciro. Importante a gente lembrar sobre planejamento, tá? Você tem que se planejar para poder votar, saber estabelecer, portanto, o horário que você vai votar. Você pode também, por meio do seu planejamento, perceber qual que é a zona, se teve mudança, se não, tudo isso de forma antecipada, tá? Para que na hora não tenha nem surpresa e também chateação, tá bom? Então se planeje aí para você poder votar. O que não pode é deixar de exercer a sua cidadania, afinal de contas a gente está falando aqui dos próximos 4 anos. E por falar nisso, mais um espaço aberto, então, no nosso sistema difusora, na programação, para levar para você quais são as propostas dos candidatos. Você está acompanhando desde o início da semana o Pinga Fogo que está sendo realizado pelo Bom Dia Maranhão. E aí, em mais um dia desta edição, a dupla de hoje foram os candidatos Iglesio Moisés e o Rubens Júnior. Se acompanha aí os principais momentos do Pinga Fogo. O Pinga Fogo desta quarta-feira foi entre Rubens Júnior, do PCdoB, e Iglesio Moisés, do PROS. Os candidatos, de início, agradeceram mais uma oportunidade para debater propostas em um futuro possível governo. O primeiro tema discutido foi algo que, segundo os candidatos, não vem sendo tratado na campanha, que é a cultura. Uma cultura que é voltada primeiramente para quem habita São Luís, para depois ela ser boa para quem vem de fora, porque uma cidade ela começa a pulsar primeiro para os de casa, para depois chamar as outras pessoas para vir. Isso, obviamente, vai respingar no turismo, incentivando. A cultura tem que ser tratada como uma economia criativa, como uma cadeia produtiva. Nada de tratar apenas como brincadeira. Tem muita gente que vive
justamente da cultura na cidade de São Luís, e é para esse que nós teremos um olhar especial. Outras prioridades foram tratadas durante o embate, como saúde e educação. Durante o mês de janeiro, nós vamos recuperar boa parte das escolas, ainda que seja de forma paliativa para garantir água, pontos de higienização, pontos de ventilação, garantir testagem, não para todo mundo, mas pelo menos para os professores, que dessa forma a gente diminui a defasagem entre o público e o privado. Fazer uma organização administrativa para garantir que as crianças vão ter uma distância de 1 metro na sala de aula, isso vai demandar que a gente faça horários alternados de aula. Nós vamos ter que pensar na questão do ensino híbrido, mas a gente vai ter que lembrar que tem criança que não vai ter nem o celular, a gente vai ter que ver como que vai fazer isso. Então, tem uma série de coisas. Outros temas importantes foram tratados durante o embate, como o desenvolvimento da cidade e mobilidade urbana. Os nossos termos, Iglesias, nós vamos pedir mais horários, mais itinerários, uma frota mais nova, mais ar-condicionado, mais acessibilidade e mais segurança. Nós queremos também implantar outras modalidades do bilhete único nessa repactuação. Só que mobilidade não é só transporte público. Nós precisamos ampliar os modais de ciclovias e ciclofaixas na cidade de São Luís. A gente começa a tratar da questão de melhoria do ônibus, reforma dos terminais e melhoria do sistema para você voltar a pegar ônibus cada vez melhores, e isso que vai fazer a diferença na cidade de São Luís, sabendo de onde vai tirar. Ao final, os candidatos agradeceram a oportunidade de tratar os problemas e resoluções para São Luís com temas livres. São Luís é uma cidade que precisa desse tipo de debate, a difusora ela está de parabéns por esse tipo de oportunidade democrática que traz. A população, de fato, precisa, em todos os horários possíveis, saber quem são as pessoas que desejam ser prefeitos da capital. Ótima oportunidade para a gente mostrar o que pensa cada candidato. Nós priorizamos aqui o debate de propostas, o debate do plano de governo, dizendo que nós vamos implementar a partir do ano que vem. Nesta quinta-feira será o último dia de pinga-fogo promovido pela TV Difusora dentro do Bom Dia Maranhão. Mas 2 candidatos estarão frente a frente, Neto Evangelista do DEM e Eduardo Braide do Podemos. Muito bem, os candidatos que concorrem à Prefeitura de São Luís, eles já confirmaram, inclusive, participação no debate do programa Ponto e Vírgula. Aliás, vai ser realizado amanhã, tá? Quinta-feira, a partir das 21 horas, com transmissão pela TV Difusora, Difusora FM e portal MA10. A cobertura do sistema Difusora ganha mais um importante capítulo. Mais uma vez, 8 candidatos que disputam vaga para a Prefeitura de São Luís e possuem representação no Congresso Nacional terão espaço democrático no debate do programa Ponto e Vírgula. O último debate é muito importante para o eleitor decidir qual é seu voto, saber o time de cada um, quem já fez o quê e conhecer as propostas. Quem acompanhar vai ver que Rubens 65 é o melhor nome para São Luís. Olá pessoal, eu sou Iglesias Moisés, candidato a prefeito de São Luís, meu número é 90 e confirmo minha presença no debate na Difusora na quinta-feira, dia 12, às 21 horas. Eu estou convidando a todos vocês para acompanhar, para que vocês possam entender quem é quem nesta eleição, o que cada candidato já fez, o que está fazendo e o que pretende fazer pela nossa cidade de São Luís. É 25. A partir das 9 horas da noite, o telespectador vai poder sintonizar no canal 4.1 na Rádio Difusora e, se preferir, acompanhar pela internet através do portal MA10. A dinâmica você já conhece. Perguntas e respostas entre os candidatos. Tem a réplica, tem a tréplica, tem debate. Uma oportunidade a todas as pessoas de ouvir e analisar as propostas dos envolvidos no processo eleitoral 2020. Firmei um compromisso de ir a todos, não estou faltando a nenhum. Estarei mais nesse, ele será definitivo para que você compare uma vez mais os candidatos e me leve ao segundo turno. É o último debate, importantíssimo, confirmo presença. Gostaria que as pessoas de casa ficassem atentos, chamassem a família, chamassem os vizinhos para olhar e para fazer um comparativo. Nós temos um debate, Ponto e Vírgula, Sistema Difusora, realiza um debate no dia 12, às 21 horas. Queria saber se o senhor estará presente aqui conosco. Pode confirmar minha presença e estarei lá, John. Com muito prazer, com muita honra. Muito bem, portanto, estão aí os candidatos que estão colocando seus nomes para governar a nossa capital pelos próximos 4 anos. E você que está em casa tem esta decisão nas mãos. E para te ajudar, é claro, mais uma ferramenta, o debate, o último debate, portanto, sendo promovido pelo programa Ponto e Vírgula às 21 horas. Agora, e nas ruas, como é que está a expectativa da população? Nossa equipe de reportagem foi conferir mais uma vez e traz para você.
Olá, Kate, boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, nós estamos na semana das eleições, domingo agora, dia 15, acontece o primeiro turno das eleições em todo o Brasil. Bom, Kate, então nós viemos até as ruas para ouvir dos eleitores, que são realmente as pessoas que definem as eleições, sobre a importância desses debates, a importância desses espaços de discussão e de confronto de ideias e propostas. Nós conversamos com algumas pessoas aqui no centro da cidade, vamos acompanhar. Acho importante porque tem que debater, né? Os eleitores têm que ver, né, o que cada um tem capacidade de apresentar e de oferecer. Ajudam sim, servem para ajudar quem está ainda confuso e quem vai votar, serve para esclarecer mais as ideias dos candidatos e acho que é importante sim. É muito importante na vida do eleitor. É porque a gente vê qual que vai fazer, o que não vai e vai deferir os que a gente vota. A contribuição é que faz com que as pessoas elas se tornem mais claras em quem elas vão votar, né? E perceber quais são as ideias, né, dos políticos, né, dos candidatos aí à prefeitura, né? É através dos debates que a gente vê as propostas, né, dos candidatos. E a gente vê também, assim, já faz uma análise dos que já foram candidatos e que eles fizeram, que eles cumpriram, né? Agora também tem uns que a gente vê que são propostas que eles fazem que não tem nada a ver, não tem sentido, entendeu? Então é muito importante, o debate é muito importante. O debate do programa Ponto e Vírgula na TV Difusora, na Difusora FM e também pela internet, será transmitido no dia 12, próxima quinta-feira, a partir das 21 horas. Todo mundo está convidado. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bel. E é isso mesmo, convidado, a gente está colocando esse espaço, o Sistema Difusor, aliás, tem feito esse movimento em todo o Maranhão, fez em Caxias, fez em Imperatriz, aqui em São José de Ribamar, região metropolitana, São Luís e agora, portanto, o último debate, fechando então esse ciclo, primeiro turno, e aqui ao meu lado ele, meu colega de bancada, que eu tenho muita honra e alegria de poder receber aqui no nosso Hora D, Ricardo Marques, jornalista e advogado, vindo direto de Caxias para poder então mediar esse debate. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado, Kate. Uma honra ser recebido por você aqui no Hora D. Um grande abraço aos seus telespectadores. E o Ponto e Vírgula se referendando cada vez mais como um espaço importante, né, para o radiojornalismo maranhense. É uma das grandes referências do jornalismo político do Estado, promovendo esse debate nessa parceria com o Sistema Difusora, que tem sido, nestas eleições de 2020, no meu modesto entendimento, a grande referência da cobertura das eleições, Kate. Indiscutivelmente a gente tem percebido o quanto essa ferramenta, o rádio, a TV, tem invadido, tem levado, né, essa informação. E a gente vê até pelo entendimento do próprio eleitor, né? Você vai ouvir, coloca a câmera, a equipe na rua e imediatamente a resposta é essa da importância que se tem esse mecanismo, essa ferramenta que está sendo posta, então, à população. Interessante, Kate, que o Ponto e Vírgula ele está no 5º ano, né? Uma experiência exitosa, né? A meu ver, uma grande sacada do Zeca Pinheiro e que está aí, né? Fazendo história e já na TV também, né? Porque o impacto que o Ponto e Vírgula tem, as pautas discutidas durante a semana no rádio, está tendo também, encontrando ressonância também na televisão aos sábados. E esse é o papel, né? Eu acho que o São Luís é uma cidade histórica, é patrimônio da humanidade, tem tradição de eleições acirradas, disputadas, tem tradição de grandes homens públicos que marcaram a sua história político-partidária e eleitoral. Jackson Lago, eu vou citar só o Jackson Lago aqui, mas tivemos vários outros grandes homens públicos e nós temos hoje uma campanha extremamente acirrada, com candidatos bem preparados, uma nova geração de políticos maranhenses que estão despontando, que já está consolidada essa geração, mas que vem se mostrando cada vez mais preparada para esse desafio que é 2021, né? São Luís está aí com grandes desafios. Como é que vai ser
O que os candidatos propõem para a superação desses desafios? O eleitor tem o direito de saber, né? Indiscutivelmente, principalmente em tempos de pandemia, o desafio ele fica ainda maior e é necessário que quem está em casa tenha o direito, como você disse, de saber qual é a cidade que vai ter desenhada para os próximos 4 anos. Agora, Ricardo, a gente tem um debate que acontece amanhã às 21 horas, dinâmica para quem está em casa, Ricardo. Como é que vai acontecer? Kate, todo o debate ele é importante, né? As sabatinas são importantes, mas o formato do debate ele já antecipa a temperatura, o calor, porque os candidatos vão ficar literalmente frente a frente, eles farão as perguntas, eu serei um mero mediador ali para um eventual... Administrar. Para administrar ali, mas a vitrine vai estar voltada para os candidatos. E eles terão liberdade de perguntar o que quiser para o outro candidato, né? Então, os candidatos terão a oportunidade de passar a limpo, né? Algum tema que não tenha sido devidamente ainda esclarecido, alguma dúvida que o eleitor ainda tenha na cabeça. Tem muito eleitor indeciso ainda, que não decidiu o voto. O debate é um momento fundamental para que esse eleitor indeciso possa se decidir e também para consolidar ou, eventualmente, mudar a intenção de voto do eleitor. E é importante que se diga também, Ricardo, que, sobretudo nos temas polêmicos, né, que são levantados, serão levantados por eles, né? E aí esse é um momento em que se pode, de alguma forma, esclarecer. E aí você que está em casa vai poder, então, tirar as dúvidas, né? Aquilo que você acha que, de repente, está aí em consonância com o que você pensa, é nesse momento. É o grande momento, porque a propaganda eleitoral ela é importante, mas a propaganda eleitoral é aquele momento muito cuidado, muito pensado, muito planejado, editado, maquiado, né? Essa é a grande verdade, sem nenhum demérito para os publicitários, claro, né? Os marqueteiros, não, é o papel deles. Agora, no debate não tem isso. O debate é o candidato nu e cru, expondo as suas ideias, as suas propostas e rebatendo o que vem de lá para cá, é do jogo. Nível de preparo, né, controle emocional, ou o próprio descontrole, tudo isso você vai poder perceber a partir do debate. Veja como é importante essa ferramenta. E tudo vale, né, Kate? Porque, afinal de contas, o povo vai estar escolhendo o gestor que vai cuidar de uma cidade que tem aí mais de 1 milhão de habitantes, né? E essas pessoas têm problemas do cotidiano que precisam, né, de soluções. E, indiscutivelmente, um outro dado, né? Eu acho que é um objeto de observação que eu acho que é pertinente para quem está em casa, é exatamente isso, né? Que momento de preparo, né? Qual é o preparo que esse candidato tem, inclusive emocional, para segurar e tentar responder, dando para você a possibilidade de saber exatamente o que você vai ter ali do candidato nos próximos 4 anos, né? É dever do grande gestor ter esse controle emocional. Ainda mais porque, como você bem lembrou, nós estamos aí com a pandemia, que não se tem projeções otimistas para 2021, infelizmente, é a verdade. E o prefeito que será escolhido, ele terá que ter esse controle também, né? Até para poder responder. E aí é importante, e a gente viu aqui ainda há pouco, que todos os candidatos, boa parte deles, na verdade, já então confirmaram participação no debate que acontece às 21 horas, dando para você em casa esta possibilidade e a garantia de poder, nesse confronto de ideias e de propostas, estabelecer, portanto, o que é melhor, né, para poder então governar pelos próximos 4 anos. E essa é uma realidade que eu disse ainda há pouco, que o sistema difusora passou, então, pelas principais regiões, inclusive Caxias, né, Ricardo? Sim, fez um debate histórico, inédito, o primeiro debate da história político-eleitoral de Caxias. Para vocês terem uma ideia, Caxias é uma cidade de muita tradição, né? Berço de grandes escritores, de grandes poetas. Caxias é berço de ministros, senadores, governadores, presidentes de assembleia, mas nunca o eleitorado de Caxias
né, teve a oportunidade de ver os seus candidatos histórico, a né? prefeito no debate. E a Difusora fez um debate muito bem conduzido pelo nosso colega Adalberto Melo, com a isenção, dando isonomia a todos os candidatos. Lá são 8 candidatos. Um deles é de um partido que não tem representatividade no Congresso Nacional, mas em concordância com os demais, né, a direção do Sistema Difusora, a nossa colega Cristiane Moraes, né, nossa diretora de jornalismo, decidiram o seguinte: não, vamos botar todo mundo. Sim. E ficou um debate muito legal. A Difusora fez história em Caxias. História, eu acho que no Maranhão inteiro, arrisco dizer aqui. Esta mesma isonomia que o Ricardo se refere está sendo, então, feita aqui, com a vinda do Ricardo para fazer, então, essa mediação. Ricardo, para quem está em casa, começa às 21 horas e segue, portanto, quanto tempo de debate? Serão 2 horas de debate, né? A rede, o Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT, nos possibilitou ainda 15 minutos de tolerância além dessas 2 horas. Então, os candidatos vão ficar à vontade. Eu quero deixar bem claro aqui, quem acompanha a Difusora já sabe que aqui a gente faz jornalismo. No Ponto e Vírgula não é diferente. O Ponto e Vírgula é um programa de opinião. Então, vez por outra, é natural até que alguma suscetibilidade de um ou outro candidato seja ferida. Mas a isonomia, o respeito, o caráter democrático do Ponto e Vírgula, ele é o mesmo da Difusora. Tanto é que a Difusora jamais entraria nessa parceria, né, de ceder a rede para uma situação em que esses elementos fundamentais para o bom jornalismo não fossem levados a sério, né? Principalmente que a gente está falando do último debate que fecha esse ciclo aí do primeiro turno das eleições na capital maranhense. Então, nós temos um debate que começa às 21 horas, mediado pelo Ricardo Marques, que faz, então, composição nessa banca do Ponto e Vírgula. Aliás, é importante que a gente lembre aqui que nós temos, então, o Ricardo em Caxias, o Paulo Negrão lá em Imperatriz, aqui John Coutrin, né, que também faz comentários de política dentro do Bom Dia. Tem eu, né, e tem o Leandro comandando aí essa turma toda. E o Pedro. E tem o Pedro Jorge, perdão, o Pedro que está lá em Tuntum. A gente costuma dizer que é tanta gente, né? A família cresceu, né? A família cresceu, foi a última a entrar aí nessa família que já é gigante. E agora, portanto, promovendo esse debate sob comando aí na transmissão da TV Difusora. Lembrando que também será transmitida pelo rádio e também o portal MA10. Ricardo, então é isso, 21 horas a gente tem então esse encontro marcado com o público. É isso, Kate, 21 horas, a expectativa é muito grande. Eu tenho conversado com as pessoas aqui de São Luís que eu encontro. Chegaste ontem, inclusive, Eu cheguei né? ontem, eu converso com taxistas, converso com o pessoal do hotel onde eu estou hospedado, todo mundo na expectativa desse debate. Todo mundo ciente da importância que esse debate tem para decidir essa reta final aqui, que está muito disputada para ver quem vai para o segundo turno. Isso é muito bom. E a participação de todos vocês, aliás, esse é o objetivo final, né? Toda uma engenharia, todo um corpo técnico, uma infraestrutura sendo montada exatamente para garantir que você em casa tenha, então, a possibilidade de escolher da melhor forma possível. Ricardo, eu te agradeço, vou precisar pedir licença, porque a gente vai ter que entregar para o horário eleitoral gratuito. Ricardo com a gente a partir amanhã, às 21 horas, debate aqui na TV Difusora. De volta com o nosso Hora D. Estava assistindo aí a propaganda eleitoral gratuita, que, aliás, termina amanhã, né? Quinta-feira. Também amanhã o nosso debate às 21 horas. E, logicamente, queria convidar e reforçar esse convite que está sendo feito para você, tá? Mas a gente segue aqui o nosso Hora D agora falando sobre as dicas de todos os dias. Queria chamar você para conhecer a Proctive Sanitização e Controle de Pragas. É uma empresa especializada em sanitização e dedetização. E a gente tem os serviços mais modernos, viu?
os mais modernos, para poder atender você. Serviços, então, de desinfecção com utilização de produtos específicos no combate a vírus, bactérias, fungos, ácaros. Ideal, então, para condomínios, empresas, clínicas, repartições públicas e tantas outras. E a gente trabalha com produtos regulamentados pela Anvisa. E após a conclusão do serviço, emitimos também certificado de garantia para todos os clientes. Estamos prontos para poder te ajudar nessa nova fase e assim contribuir para a saúde da sua família e também dos seus colaboradores. Entre em contato pelos telefones, o DDD 098-3264-0681 ou então o 98916-0841. Também pode seguir a Proactive nas nossas redes sociais. Olha aí, destacado aí na sua tela, Proactive Sanitização, @Proactive Sanitização, você encontra lá no Instagram. Tem e-mail que você pode também mandar, proactivesanitização@gmail.com. Proactive, colaborando com a sua saúde. Muito bem, a gente segue aqui falando sobre eleições e destacando para você a agenda dos candidatos à Prefeitura de São Luís com imagens. Bira do Pindaré, à tarde caminhada no Parque Timbiras, à noite carreata no Coroadinho e região. Geisael Marques, à tarde carreata no centro e na Avenida Guajajaras e à noite participa de culto da Assembleia de Deus. Franklin Douglas, à tarde panfletagem na Deodoro e bandeiraço na Avenida Beira-Mar. À noite tem reunião de mobilização com candidatos a vereador. Silvio Antônio, pela tarde, tem reunião com empresários e apoiadores e caminhada com panfletagem na Feirinha Livre do Vinhais. À noite, reunião com apoiadores no bairro João de Deus e live no Instagram. Neto Evangelista, pela tarde, carreata no São Raimundo. Duarte Júnior, pela tarde, faz panfletagem na Avenida São Marçal, na Feirinha do Vinhais e caminhada na Vila Conceição. À tarde, Rubens Pereira participa de embate em emissora de TV, faz caminhada na Madre Deus, Lira e Macaúba. E no começo da noite, tem carreata em vários bairros de São Luís. Muito bem, Imperatriz, o eleitor precisa ficar atento, isso com a reforma, gente. Em algumas escolas que funcionavam ali em alguns locais de votação, então as sessões, elas precisaram ser modificadas. Você vai ver na reportagem. A Justiça Eleitoral segue com os preparativos finais para a votação das eleições municipais em Imperatriz, o segundo maior colégio eleitoral do Maranhão. No próximo domingo, 15 de novembro, serão esperados cerca de 169 mil eleitores nos locais de votação, distribuídos entre duas zonas eleitorais, 65ª e 33ª. Esse ano o eleitor precisa ficar atento e observar em qual sessão vai votar. Isso porque a Justiça Eleitoral modificou alguns pontos de votação, porque muitas escolas onde funcionavam estas sessões estão passando por obras. E em outros locais onde as pessoas já estavam habituadas a votar, estão proibidos de receber eleitores em razão de medidas de proteção contra o novo coronavírus. Na 65ª zona eleitoral, são 83 mil eleitores aptos a votar, distribuídos em 45 locais de votação e 282 sessões. Já na 33ª zona, a maior do município de Imperatriz, são 86.209 eleitores inscritos, distribuídos em 61 locais de votação e 233 sessões. Entre as sessões que foram agregadas e modificadas estão as sessões 413, 428, 434 e 449, que funcionavam na creche Santa Terezinha e funcionarão na Escola Municipal Ipiranga, na Vila Ipiranga. As sessões 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860 e 861, que funcionavam na Escola Municipal Costa e Silva, funcionarão na Escola Municipal Sucesso da Criança, na Nova Imperatriz. As sessões 75, 82, 298 e 863, que funcionavam no prédio do INSS, funcionarão na Escola Municipal Tocantins, na Rua Simplício Moreira, no centro. As sessões 818, 819, 820 e 821, que funcionavam na Escola Municipal Passondas de Carvalho, funcionarão na Escola Gisca, na Avenida Newton Belo, bairro Ouro Verde.
Muito bem, no dia da votação é preciso que o eleitor confirme ou então reafirme o seu local de votação antes de sair de casa para poder então evitar algum tipo de deslocamento desnecessário. A dona Francisca não perde tempo. Em ano de eleição, ela procura saber com antecedência o local onde vai votar. É bom saber, né? É bom procurar, né? Porque já vai no lugar certo, né? Para evitar contratempos no dia da eleição, a Justiça Eleitoral orienta os eleitores que procurem saber com antecedência sobre o local e a sessão em que vão votar, principalmente em relação às sessões que foram extintas e agregadas, ou seja, aquelas que se juntaram a outras já existentes. Como a gente não teve reposição neste ano, houve uma redução brusca de quantidade de urnas. Por que nós não tivemos reposição? Porque o processo licitatório que foi aberto no TCE, ele sofreu algumas impugnações e houve a demora. Fazer transferência temporária de eleitores de uma sessão para outra e tivemos que fazer agregações. É preciso que o eleitor confirme ou reafirme seu local de votação antes de sair de casa para evitar deslocamentos desnecessários no dia da eleição. A consulta do local de votação é simples. Pode ser feita no site do Tribunal Superior Eleitoral pelo nome, número do título ou CPF do eleitor. Nos 3 casos, é preciso fornecer a data de nascimento e o nome da mãe. O eleitor também pode fazer a consulta pelo WhatsApp automatizado do TSE no número 61 9637 1078. É só entrar, marcar a opção 6 e pronto. E para evitar demoras na votação, é bom que o eleitor leve sua caneta e o número de seus candidatos anotados. É bom que o eleitor fique atento, se antecipe, para que ele não se perca no dia da eleição. Muito bem, está aí o nosso bloco de eleições 2020. Eu vou para um rápido intervalo, rapidinho, e você já sabe, na volta a gente destaca a sua mensagem. Não sai daí que eu estou voltando. De volta falando de saúde. Você acompanha agora os números para a Covid-19 em todo o Maranhão. São 188.313 casos confirmados da Covid-19, segundo a Secretaria de Estado da Saúde. O boletim também aponta 181.350 pacientes recuperados e 4.138 mortes. 2.852 pessoas estão em tratamento, sendo 2.584 em isolamento domiciliar, 146 em leitos de enfermaria e 95 internadas em UTIs. Novas mortes foram registradas em Aldeias Altas, Bom Jardim, São Luís, Balsas e Açailândia, cada cidade com uma morte. Nenhuma dessas mortes foi registrada nas últimas 24 horas. Todas aguardavam confirmação laboratorial. Muito bem, logo mais ali no nosso portal MA10 você também confere, tá? Beijo para Marli Barros lá em São Bento e Najara, Cláudia Caroline, Nath Marinho, um beijo para você, Sidney, Romane, Ivonete, Nilma, Hilda, Jasmina, Astemilson, Letícia, Maria da Paz. Beijo para todo mundo. Letrinha vai subir e a gente se encontra, claro, amanhã, se Deus quiser. Tem debate às 21 horas, logo mais, Jornal da Difusora com todo o resumo do dia. Beijo, Maranhão. Tchau, gente. Obrigada.